sei se isso também ventila, é uma possibilidade que aparece também na Assembleia, mas sendo isso, é uma boa alternativa? Olha, nos anos 90, o Covas aprovou isso, porque no Brasil, de 88 para cá, com a nova Constituição, nós só tínhamos uma forma, a saúde ficou como um direito de todos, e a saúde privada ficou como complementar, mas o centro era a saúde pública. E a forma de prestar o serviço de saúde pública é através de concurso público, que é a forma mais republicana. A pessoa estuda, vai lá e faz a prova, passa no concurso e acessa o cargo. Ah, mas o servidor tem muita estabilidade. Não tem estabilidade o servidor público. Você tem processo administrativo, se a pessoa começar a pisar na bola do serviço público e tem uma fiscalização, né, e um acompanhamento e um controle, sofre processo administrativo, sim, pode perder o cargo público. Não é uma coisa assim para a eternidade. Né? Então, isso está tudo na Constituição. Essa é a forma. O Covas aprovou, no seu mandato, a criação de uma figura que não existia no Brasil inteiro, que é a tal da organização social. Que é, em vez de você ter um hospital público, né, controlado pelo governo, mas a sua gestão é feita por organização social. Hoje nós temos no estado de São Paulo quase 4 bilhões de reais que são destinados às organizações sociais só para a saúde. Então, eu vou dizer para você, terminando o primeiro ano de gestão da OS que vai pegar aqui, eu vou pedir já a relação para a gente ver quantos aditivos tiveram. Mas esse estudo mostra que quase todas as OS solicitam aditivos para poder prestar o serviço, e aí aquele custo inicial, esse custo inicial de 560 milhões, que é quase meio bilhão, estamos falando de um valor gigantesco aqui, vai aumentando com esses aditivos. E aí chegou-se à conclusão de que é mais caro. Então esse é o primeiro ponto aqui. Quem fala que é mais barato, mente. Na verdade é uma ideologia barata, né, de pessoas que são contra o servidor público concursado. Por quê? Porque o servidor público concursado ele não anda de cabeça baixa no serviço público. Entendeu? Se tem uma denúncia lá, por exemplo, vai no ponto hospitalar, os servidores fazem denúncia. Aliás, eu vou dizer para você, essa dos médicos aí do ponto, com certeza foi servidor público concursado que fez. Entendeu? Muito difícil um usuário do SUS conseguir saber que tem gente lá que está faltando, porque ele não sabe quem são os funcionários do hospital. Então essa é uma coisa muito importante. Se você chama o seu servidor concursado para participar da gestão, né, você consegue inclusive fazer com que ele vista a camisa do serviço público. Esse é o problema que nós temos hoje. Então tem uma situação que a OS é muito mais cara. E o segundo ponto é que a OS não tem o controle social. Não tem o controle social, você não tem conselho de participação, né, você não tem a participação do usuário, você não tem um controle efetivo. O único que faz o controle é o governo do Estado. Né? Então você não vai ter dentro desse hospital da Raposo Tavares, por exemplo, hospital novo, o conselho de usuários, o conselho de gestão, a participação das pessoas, são empresas terceirizadas, e que em Santa Catarina e aqui em São Paulo também tem um outro ponto que esse estudo apontou, né? Que como são os servidores terceirizados, né, e geralmente a rotatividade é muito grande, então você tem uma perda também na qualidade da prestação do serviço. Porque para a saúde, e quem vai ao médico sabe disso, é muito importante, inclusive para facilitar o atendimento, que você vá no médico hoje, e quando você voltar para o atendimento, seja o mesmo médico que te atenda. Por quê? Porque ele conhece a sua história. Né? Por isso que eu sou defensor, que inclusive nos nossos postos de saúde, a gente tem ali médicos com 10 anos de casa, 15 anos de casa. Por quê? Porque quando você volta lá, ele já sabe se você é sedentário, se você fuma, se você pratica algum tipo de exercício, ele já sabe o seu histórico. Então, uma consulta que demoraria 1 hora, leva 10, 15 minutos, porque ele já conhece o seu histórico, ele já sabe os seus problemas, né? Os problemas, inclusive, familiares. Então, e isso na terceirizada é um problema. Por quê? Porque a rotatividade é gigantesca. Ninguém tem estabilidade. Contrata-se aqui, fica 3 meses, depois contrata um outro profissional e vai rodando o serviço, porque é assim que funcionam as terceirizadas, para não dar a famosa estabilidade no serviço. Então, esse é um estudo recente, porque é um fenômeno recente no Brasil, essa questão das terceirizações. Eu acho que é ruim para a saúde pública. O setor privado, a SPDM, né, que é a possível que vai assumir aí, ela não é impedida de montar o hospital dela. No Brasil não é proibido que um particular monte o seu hospital. Né? Todo mundo pode montar o seu hospital. Quem quiser montar o hospital, aliás, é bem-vindo, que monte o hospital. Quem quiser trabalhar com plano de saúde, pode trabalhar. O único problema que eu vejo é assim, que o dinheiro é público. Nós estamos falando aqui nesse hospital da Raposa, 560 milhões, 5 anos, é dinheiro público, né? Que a Constituição prevê, e foi um grande avanço do movimento sanitarista no Brasil, daqueles que defendem o serviço público de qualidade, que a forma de acessar esses recursos é através do concurso público. Ou seja, quem quer trabalhar na área da saúde no Brasil tem que ir lá estudar e fazer a famosa prova, e passar, né, por mérito. E ao passar, vai entrar no serviço público, vai ter uma carreira e vai fazer um atendimento que não vai ser um atendimento de 6 meses, vai ser um atendimento de 20 anos, 25 anos, se trabalhar direitinho.
Né? E esses hospitais também das organizações sociais, como eles disputam com os hospitais públicos, acaba que não tendo uma integração. Tem muitos estudiosos dizendo, inclusive, que a volta das epidemias é por conta dessa fragmentação do atendimento à saúde. Nós tivemos a epidemia de dengue, epidemia de febre amarela, e agora está voltando a leishmaniose aqui em São Paulo. Se pegar a Folha de São Paulo desse final de semana, vai ver lá. Em vários municípios do estado de São Paulo, já nós tivemos 3.000 casos, né? E já a imprensa já começa a noticiar, ou seja, nós estamos tendo volta de epidemias aqui no estado. Por quê? Porque você tem hospitais que não dialogam entre si. Perdeu-se a coordenação geral, entendeu? Quando você tem essas ilhas que não dialogam. Então, muitas organizações sociais aí, elas não dialogam com o conjunto dos outros hospitais que são da rede pública oficial. Então, por concepção, eu acho que, inclusive do ponto de vista do planejamento e organização do Estado, o ideal seria nós mantermos hospitais sob coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, com servidores públicos concursados, com carreira, com participação de pessoas do povo no conselho, com tudo transparente, entendeu? Como é que está lá escrito no SUS, naquela ideia original. O problema é que o SUS no Brasil ele é subfinanciado, e aí nós temos um presidente da República recente, né? Não dá nem para chamar de presidente esse cidadão, que vem em Sorocaba trazer ambulância, não tem nenhuma para Sorocaba. Que fez uma emenda à Constituição para congelar os gastos em saúde, é uma situação surreal essa. Né? Agora, é uma realidade está aí, para o cidadão não muda nada, né? Ele quer ter um atendimento. Então, assim, a gente até entende a população, mas no meu caso, eu sou pago como deputado para fiscalizar e para cobrar que o dinheiro público seja bem empregado e que tenha planejamento das ações. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, não, o importante é que tenha um médico lá e que atenda. O deputado se espera mais, como se espera mais do político. Então, minha opinião, do ponto de vista do planejamento geral do Estado, seria melhor o hospital da administração direta, com a Secretaria da Saúde, com servidores públicos concursados, casado com as nossas universidades aqui da região, total transparência com a participação dos usuários na administração. Agora, é uma situação, o governador foi eleito para ir, ele tem essa opinião, vai fazer, nós vamos fiscalizar. Né? Vamos fiscalizar, por exemplo, vai ter UTI neonatal lá, então e a maternidade? Então, nós vamos cobrar que tenha. E vamos ficar em cima, afinal de contas é dinheiro público. Infelizmente fiquei triste, né, que vai ter uma inauguração pela metade, mas nós sabemos que essa inauguração é mais para o cunho eleitoral mesmo. O governador, ele até enrolou um pouco aí para poder fazer e depois sai como candidato. Mas nós vamos ficar cobrando para que tenha um funcionamento aí a plenos vapores, né, 100%. E nos anos 90 nós começamos a ver esse combate ao crime do colarinho branco. Eu fico muito feliz. Sobretudo os concursos públicos que foram feitos nos anos 90. Agora, eu tenho uma parênteses aí, como brasileiro, né, como cidadão brasileiro, que eu acho que essas operações, é claro que a imprensa gosta muito de fazer a repercussão, mas elas têm, a polícia tem que ter chefe. E o chefe da Polícia Federal, ele tem que ter uma ligação com o Ministério da Fazenda, com o Ministério de Relações Internacionais. Ele tem que ter uma visão do Brasil e saber que o Brasil está inserido no mundo e que tem disputas comerciais. Essa questão da carne fraca, por exemplo, foi feito um estardalhaço gigantesco nisso e o Brasil perdeu bilhões de dólares na pauta, na balança comercial, na exportação de carne. Entendeu? Você poderia ter feito a mesma operação, prendido os corruptos, a bandidagem, da mesma forma, combatido o crime do colarinho branco, sem manchar a imagem do país no exterior. Porque o que aconteceu? Né? A Europa e vários outros países levantaram embargo à carne brasileira porque acharam que estava tudo podre a nossa carne. Entendeu? Então, assim, é essa sensibilidade que precisa ter. Por quê? Porque o Brasil ele necessita, só nos frigoríficos do Paraná empregam milhares de brasileiros. Né? E aqui em São Paulo também. Então você tem que ter uma preocupação e um tratamento diferenciado. Né? O policial lá na ponta, o policial federal na ponta, ele quer dar entrevista para a Globo, né? Ele quer aparecer no jornal, ele quer, né? Para falar para a família dele, inclusive para legitimar o trabalho dele. Falar, tá vendo? Estamos lá, firme e forte. Só que esse é o controle que tem que ter, entendeu, Fábio? Por isso que tem que ter o chefe da Polícia Federal, e tem o chefe da Polícia Federal. E ele precisa ter uma noção de política internacional, ele precisa conversar com o ministro da Justiça, com o ministro de Relações Exteriores, tem que conhecer, entendeu? Ele tem que ter uma visão macro da coisa. Você não vê nenhum país aí, a Volkswagen passou por um escândalo na Alemanha, gigantesco, entendeu? E eles fizeram de tudo para deixar a coisa só na última hora aparecer mesmo, que foi a fraude lá, das emissões de carbono dos carros da Volkswagen. Por quê? Porque não pode manchar o nome de uma empresa que traz divisas para a Alemanha, que gera milhões de empregos, entendeu? Não só na Alemanha, mas inclusive fora. Então essa é a sintonia fina que nós precisamos ter no Brasil, eu acho, que hoje a gente está sem, né? Mas precisa ter. Nós precisamos combater a corrupção, o crime do colarinho branco, tem que ser implacável, só que você tem que ter essa preocupação, porque o Brasil não está numa bolha, a gente está inserido numa questão internacional,
né? E você tem que ter essa preocupação. Por exemplo, a Odebrecht, né? A Odebrecht tem uma divisão de armamento para o Exército. A Odebrecht ganhou a licitação em Miami. Quem foi em Miami, o aeroporto de Miami foi feito pela Odebrecht, o novo aeroporto. Ele ganhou das empreiteiras dos Estados Unidos, né? Poucas empreiteiras no mundo têm esse know-how. E a Odebrecht cometeu, os presidentes, os diretores da Odebrecht estavam cometendo um crime atrás do outro. E dava para comprometer todos eles, pegar o patrimônio deles, pôr eles na cadeia e manter a Odebrecht funcionando. Mas não, começou aquela loucura, suspenderam inclusive os financiamentos da Odebrecht, do BNDES, a empresa teve que mandar um monte de gente embora, parece que 300 mil funcionários perderam emprego. É uma coisa absurda isso, entendeu? Os alemães, quando estourou o escândalo da Volkswagen, o que fizeram? Mantém-se a integridade da empresa funcionando belezinha, recebendo os investimentos, rodando as suas dívidas, porque todas as empresas têm alavancagem, tem a dívida, então rola todas as dívidas, e o diretor na cadeia. Então é isso que nós precisamos acumular no Brasil, diferenciação entre os executivos, os diretores e a empresa. A empresa é um patrimônio nacional, porque tem trabalhador lá dentro, tem engenheiro, tem funcionários, tem prestadores de serviço. Aqui em Sorocaba nós tivemos um problema. Quando surgiu o escândalo da Petrobras, eles cortaram todos os pagamentos aos fornecedores, várias empresas aqui, inclusive a Bardella mandou um monte de gente embora, né? E outras empresas foram à falência, inclusive, por quê? Porque ficaram sem receber da Petrobras. O efeito dominó. E no Rio de Janeiro, então, meu Deus do céu, né? Ali tá coisa, porque a Petrobras ali, a Petrobras representa quase que 20% da economia do Brasil, né? E o setor de carne também. Você pegar a Petrobras, carne e a soja, entendeu? É quase que a totalidade da nossa economia. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quero parabenizar os policiais federais, mas acho que, né, em prejuízo aí da própria divulgação, essa questão você tem que ter um cuidado para não deixar manchar a imagem do Brasil, porque a gente depende da exportação da carne e tem muitos trabalhadores que são empregados nessa cadeia importante, cadeia produtiva, né? Deputado, 10 anos sem atualização do repasse SUS, pelo menos foi um indicativo repassado ao Padre Flávio, foi receber uma homenagem em Brasília, trouxe a informação aqui ao vivo aos nossos ouvintes. No dia seguinte, o Padre Flávio já estava conosco aqui prestando contas e principalmente trazendo esse cenário. 10 anos sem nenhum pedido oficial. Daí pergunta-se, e os nossos agentes políticos não têm contato com Brasília? Como o senhor recebe uma informação como essa, deputado? Eu quero primeiro parabenizar o Padre Flávio pelo trabalho à frente da Santa Casa. Nós conseguimos aí, através de uma parceria, inclusive, recursos para fazer ali a casa-mata para receber o equipamento da radioterapia, que é um problema, né? Nós tínhamos sorocabanos aí tendo que acordar 3 horas da manhã para ir até Guarulhos fazer o tratamento do câncer. Então é uma demanda já acumulada aqui na cidade. Eu estive na casa dele, conversamos sobre essa situação. O Padre Flávio, ele, apesar de ser da Igreja Católica, ele tem trânsito entre todas as outras igrejas, né, as outras matrizes religiosas, tem trânsito também em relação ao universo político, né, converso com todos os atores políticos. Eu acho que é uma pessoa certa para estar à frente da Santa Casa, foi muito acertado, quero parabenizar aí toda a sua equipe, né. Agora, nós estamos denunciando essa situação do reajuste da tabela do SUS há muitos anos, né. O fato dessa questão não é de hoje, né. E de fato o SUS ele tem essa questão do número de habitantes, mas tem também a situação dos serviços que são prestados na área da saúde. Você tem os 2 critérios para transferência de recursos. E o que aconteceu no Brasil não é um problema técnico, não é que a gente vai levar lá um documento dizendo que a população de Sorocaba aumentou e por isso nós vamos receber mais recursos. Se fosse simples assim, nenhuma cidade do Brasil estaria com problema aí de repasse do SUS. A questão é política, né? Infelizmente, se fosse assim seria ótimo, né? Nós colocaríamos lá no computador um número, Sorocaba está com 600 e poucos mil habitantes, então tem que receber X recursos. Se fosse assim, o problema é que nós tivemos uma crise e durante a crise, a primeira área que o governo cortou, e ainda no governo da Dilma, foi na área da saúde. E aí o Temer entrou, além de cortar, institucionalizou o corte com uma emenda à Constituição, bloqueando aí os aumentos dos repasses para o SUS. Então essa é a situação concreta que nós temos hoje no Brasil, né? O que na minha avaliação foi uma loucura completa. Porque o emprego hoje, o emprego do futuro é na área da saúde. Se você pegar os Estados Unidos, todo debate que tem lá dos candidatos a presidente, a questão é saúde. As últimas 3 eleições lá, a situação toda, o debate foi todo. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos é o país mais desenvolvido, então a gente tem que ter uma ideia de como é que vai, para onde vai o emprego, tem que estudar ali. 10% só dos trabalhadores, Fábio, estão na indústria. E desses 10%, 5% estão na área da burocracia. É escritório da advocacia, de contabilidade. Na linha de produção, mesmo só 5% dos trabalhadores dos Estados Unidos estão. E o emprego na área da indústria ele tende a diminuir. Se você pegar o projeto da indústria 4.0, que é o projeto alemão, né,
todo o produto vai ser por encomenda, você vai entrar na internet, ela vai dar suas medidas e vai encomendar a sua calça, e quem vai comandar a linha de produção vai ser a inteligência artificial, então vai reduzir ainda mais os empregos na área da indústria. E aonde está crescendo os empregos? Nos Estados Unidos, 22% dos trabalhadores são na área da saúde. Lá eles decompõem a área de serviços, não é? Porque aqui no Brasil a gente chama tudo de serviço, né? Mas dentro da área de serviço, a grande área é a área da saúde. E eles colocam desde o salão de beleza, que é saúde, é cuidado com o corpo, até as academias de ginástica. Asilo para idoso, tudo isso aí é sistema de saúde. Né? E nós do Brasil estamos cortando verba na área da saúde, que é a área que vai mais empregar gente no futuro, que é gente cuidando de gente. Então, de fato, é uma situação surreal essa. A esperança minha é que a gente faça aí nessa campanha aí o voto faxina e ponha o presidente da República que se comprometa a investir nessa área da saúde. Agora, o que o padre Fábio coloca, eu tenho total concordância com ele. De fato, nós estamos tendo aí cortes na área da saúde. Da minha parte, nós temos denunciado isso diuturnamente, né, na Assembleia Legislativa, que a saúde precisa ser priorizada, que não pode sofrer corte. Até porque ela que é uma grande geradora de emprego também. Grande geradora de emprego. Você põe uma academia de ginástica ali, está gerando emprego para os profissionais da área da saúde, entendeu? Você faz um lar para cuidar dos idosos, a área da saúde também está gerando emprego para os funcionários, fisioterapia, por aí vai. Então, salão de beleza, né, que cuida dos cuidados do corpo, né, corte de cabelo, tudo isso aí é a área da saúde, é a geração de emprego. E sem contar os hospitais, as UBS. Então, o emprego do futuro passa por aí. E nós temos um governo hoje no Brasil que anda na contramão disso, que não percebeu essa situação ainda. Nós devíamos ter os bancos públicos e os bancos privados dando linha de crédito para as academias, para quem quer investir na área da saúde, para abrir os lares, para cuidar de idosos. A população está envelhecendo. Né? E nós deveríamos ter o Ministério da Saúde não cortando verbas. Né? Então pode estar correto nessa avaliação dele. Né? A gente precisa de mais recursos para o SUS, sim. A tabela do SUS, a última vez que eu olhei, estava pagando R$30 por um atendimento aí com um clínico geral. Você imagina quase que o preço hoje para cortar o cabelo. Né? Não desmerecendo aqui o profissional, o cabeleireiro, que é uma profissão muito importante. Mas se a gente for colocar na balança, se o cidadão tiver que cortar o seu cabelo ou tiver que ser atendido, tiver com uma enfermidade, qual é a prioridade? A prioridade é tratar da sua enfermidade. Então você deveria ter ali uma tabela do SUS que remunerasse melhor. Porque a ideia do SUS qual que é? Você é um médico. A legislação do SUS prevê que você, como médico, você na sua clínica particular, você possa atender o SUS. Por que ninguém quer atender o SUS? É uma briga. Por que ninguém quer atender? Porque a tabela do SUS paga muito pouco. Entendeu? Esse é o problema. Então, as clínicas particulares, inclusive os hospitais particulares, a ideia foi pensada no SUS para que os próprios hospitais particulares atendessem o SUS e brigassem para atender o SUS. Só que ninguém quer, por quê? Porque o SUS paga muito pouco. Então, inclusive a filantropia, né, por exemplo, a Santa Casa, né, ela funcionava muito tempo com 2 portas. Tinha a porta do SUS, só que como o dinheiro do SUS não dá para nada, fazia a segunda porta do plano de saúde, para poder compensar ali o SUS e não fechar as portas. Então a gente precisa ter de fato uma reavaliação da tabela do SUS, essa é uma demanda antiga, o padre Fábio está correto nisso, e uma reavaliação dos repasses do SUS, mas com esse governo atual que nós temos, infelizmente, e essa emenda à Constituição ainda, meu Deus do céu, né? 20 anos congelando os gastos da saúde, nós estamos enrolados no Brasil, vai virar o caos aqui a situação nacional, então nós precisamos revogar isso. Eu acho que o melhor momento é essa mudança na condição política do país, com a eleição desse ano. Mas mais uma vez aqui, para parabenizar o padre Fábio, nós fizemos mais uma emenda ao orçamento. Sim, né? Mais de 400 mil reais. 400 mil reais, eu estou aqui acompanhado do Val, na assessoria técnica nossa de jornalismo, e Rodrigo Pisolini, e nós fizemos mais uma parceria com o padre Fábio, 400 mil reais para ajudar na Santa Casa, também estive no hospital do GEPASSE, né? 265 mil reais lá para o atendimento das crianças com câncer, também recursos para as UBS aqui de Sorocaba. Né? Então, gente, são 2 milhões e 100 mil reais, quase tudo para a área da saúde, a gente está lutando aí para trazer para Sorocaba. E fui convidado para participar também da CPI das organizações sociais na Assembleia. Sim. Eu fui favorável, né? Eu dei o favorável, já participei no mandato passado. Espero poder trabalhar nessa área para poder fazer o que fizeram em Santa Catarina, que esse estudo das 8 universidades, nós fazemos aqui em São Paulo também, para analisar bem essas organizações sociais, para ver se de fato o recurso que elas estão recebendo está sendo bem empregado, que é a nossa função de fiscalizar. Atrás demanda de Peró, vamos ouvir. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia aos que trabalham na rádio, bom dia ao deputado Raul Marcelo, parabenizá-lo aí pelo trabalho que vem realizando na Assembleia Legislativa, cumprindo um papel importante de fiscalizador, de acompanhando a
aplicação dos recursos públicos, a melhor aplicação, né? Eu acho que o mandato vem exercendo um papel importante nesse sentido, parabenizá-los aí. Gostaria de solicitar aqui ao deputado que a gente pudesse estar sentando para conversar. Já fiz esse pedido uma vez pessoalmente, participando de uma reunião que ocorreu na cidade de Peró, e reitero aqui a solicitação de que a gente possa sentar para pensar, né, alguns projetos que possam ser destinados de recursos, principalmente, para a cidade de Peró, na área da educação. Tá? Eu havia conversado com o deputado a necessidade de cobertura de quadras aqui, né, de escolas, algumas escolas também sem quadra, enfim, outros problemas estruturais e infelizmente as prefeituras elas acabam não tendo os recursos, né, para fazer essas grandes obras. Muito obrigado, uma ótima semana para todos. Nosso ouvinte aqui é o Alexandre Tardelli, já manteve contato com o seu gabinete, deputado, ele é servidor público em Iperó e a preocupação dele são essas demandas, o apoio do trabalho do deputado em parceria com a prefeitura na área da educação Iperó. Eu quero agradecer ao servidor, o Alexandre Tardelli, muito obrigado pelo questionamento. Eu vou pedir aqui a diretoria da Cruzeiro do Sul, o Fábio, o Caio, para depois me dar o contato dele. Temos aqui, vamos repassar sim. Nós vamos marcar uma conversa com ele sim, acho que eu já consegui vários recursos para a cobertura de quadra de escolas, né? Sobretudo os professores de educação física, e às vezes até evitam de ter a prática de educação física, porque tem escolas que não tem nem cobertura. Imagina, sol de 3 horas da tarde, como é que faz? Não tem jeito, né? As nossas escolas, elas são, não é que elas são mal projetadas, elas são projetadas para isso mesmo, né? Para não ter atividade física, esse que é o ponto, né? O professor Darcy Ribeiro foi secretário de Educação do Brizola no Rio de Janeiro, e ele fez um projeto lá, que é o projeto do CIEPS, né? Que é a Escola de Tempo Integral, que aqui em São Paulo foi copiado, mas ficou meio um arremedo, né? E lá ele falava que a parte do português, da história, geografia é tão importante quanto a parte da educação física e a parte das profissões. Então você tinha de manhã as aulas, né, vamos dizer assim, normais, português, história, à tarde, meio período, profissões, mecânica, elétrica, oficinas, e depois a educação física. Então o CIEPS, você tem uma ideia, o último ano do governo do Brizola, no Rio de Janeiro, chegou-se a gastar 48% do orçamento do Estado em educação. E esse brasileiro, um dos maiores brasileiros entre nós, o Darcy Ribeiro, foi secretário de Educação. Depois perdeu a eleição para o Moreira Franco, que é ministro do Temer. Sabe qual que foi o primeiro decreto do Moreira Franco? Desativar o CIEPS. Acabaram com o CIEPS no Rio de Janeiro, né? Eu fico pensando até hoje, se o CIEPS tivesse deslanchado, se o Darcy tivesse virado governador do Rio, talvez nós não tivéssemos hoje o controle das favelas pelo crime organizado, porque aqueles jovens que vão servir ao narcotráfico poderiam ter profissão, né, seguir carreira na área da educação, e não ia estar entregando a vida, entregando inclusive a sua liberdade para umas bocas de fumo lá no Rio de Janeiro, como acontece aqui em São Paulo também. E o Darcy falava que é um absurdo, todo país desenvolvido, escola é o dia inteiro. Aqui no Brasil é meio período, né? Só que era esse projeto do CIEPS. Então o Tardelli está correto, obrigado. Nós vamos marcar uma conversa lá. Para Iperó a gente conseguiu a reforma, R$280 mil para reformar o PA Central lá. Então estamos em tratativa, inclusive, com a Prefeitura para viabilizar a questão da licitação, para acompanhar isso aí tudo, né? Mas na área da educação não conseguimos nada. Eu até perguntei para o pessoal aqui da assessoria, mas eu vou entrar em contato com ele, vamos marcar uma conversa. Parabéns aí pela preocupação. A educação, de fato, é que pode aí transformar o nosso país. Mas fica aí o recado, né? O Rio de Janeiro chegou a gastar 48% em educação, né? Hoje as prefeituras, aí, os governos do estado gastam 25% e ficam chorando, né? Falando que gastam muito, né? Deputado, mais uma participação de ouvinte, o Rogério, ele mora no Jardim Santa Rosa, em Sorocaba, e ele volta na área da saúde. A pergunta dele para o deputado é: por que todos os eleitos pelo povo não são obrigados a usar os serviços promovidos por eles com o dinheiro do povo? Isso devia ser requisito à participação do Rogério. Eu rompi o ligamento cruzado do joelho e fiz a cirurgia no hospital público em Itu. Eu usei o SUS, aí recentemente eu deixei de usar, assinei um plano junto com a minha esposa lá, mas eu usei o SUS durante muito tempo e acho que o SUS tem muita coisa boa, né? Aliás, as de alta complexidade, né?
Tem muita gente aí que recorre ao SUS porque os planos não cobrem. Cirurgias de alta complexidade, tratamentos às vezes de câncer, coisa mais complicada, os planos não cobrem, as pessoas recorrem ao SUS porque você tem vários hospitais de referência, né? Por exemplo, você pegar aqui o GEPASSE, né? O GEPASSE atende SUS e atende a uma questão terrível, que é o câncer, né? Para as crianças. E é um exemplo de atendimento. É um exemplo de atendimento. Então você tem ilhas de excelência no SUS, é verdade. O problema é que, como o financiamento é baixo, você não consegue levar isso 100%. Então você acaba ficando com ilhas. Se você for lá no GEPASSE, o grosso do dinheiro lá não é do SUS, né? Não é o repasse do SUS, são os parceiros, são as emendas parlamentares, são as entidades que ajudam, as empresas de Sorocaba que ajudam bastante. Quero parabenizar todos aqui, tem um café da manhã lá, acho que se não me falha a memória, a cada 15 dias com os colaboradores. Tem o telemarketing, o velho e bom telemarketing, né, que é o funcionário que liga na casa das pessoas pedindo recursos, isso ajuda bastante. E, infelizmente, o ideal seria que todas essas pessoas que trabalham nessa captação de recursos pudessem trabalhar no atendimento às crianças. E nós tivéssemos aí o dinheiro entrando no governo federal aí e resolvendo a situação, mas não é. E, infelizmente, então o SUS é subfinanciado e acaba que muitas vezes, muitas pessoas aí recorrendo para atendimento fora, para ter o plano de saúde complementar, que é o meu caso hoje. Mas eu, durante muitos anos, inclusive eu tenho esse caso, eu fiz a cirurgia do ligamento cruzado do joelho no hospital público pelo SUS. Demorou muito para fazer a cirurgia? Nada, foi tudo tranquilo, né? Você demora a marcação, né? Para chegar a sua vez na fila. Mas depois que chega, você vai lá e faz a cirurgia numa boa. Então, assim, eu fui com excelência, com um médico, né, excepcional, que trabalha também na rede privada e também atende no SUS. Então você tem essas ilhas de excelência no SUS e infelizmente a gente consegue democratizar isso. E muita gente, inclusive os trabalhadores, né? Se você pegar nos sindicatos, a briga central dos sindicatos é reajuste de salário e também plano de saúde, né? Nos outros países onde tem sistema de saúde público, você pegar a Inglaterra, por exemplo, a briga dos trabalhadores é para valorizar o serviço público, o que é melhor, porque atende quem trabalha nas fábricas e atende inclusive quem está desempregado, né? Na Inglaterra a polêmica é se o imigrante ilegal, o ilegal, tem direito de ser atendido na rede pública de saúde, né? Porque atende todo mundo. Então isso que é o bacana, né? Eu acho que nós devíamos lutar no Brasil para ter um serviço assim, que atendesse todo mundo. Ah, mas tem que ter o particular? Tem que ter, ninguém vai continuar existindo sempre particular. Mas que o serviço público atendesse todas as pessoas. Infelizmente nessa situação, mas hoje, respondendo a pergunta aí, inclusive minha filha acabou de nascer, nasceu no Santa Lucinda aqui, e aí foi com cobertura do plano de saúde. Hoje eu tenho um plano de saúde complementar, mas já usei muito SUS, e como todo mundo que tem plano também pode vir a usar, se o plano não cobrir, se tiver que fazer uma cirurgia de alta complexidade, que os planos, para quem lê esses contratos, são draconianos, né? Quando você precisa de uma situação mais cara, geralmente o plano dá cobertura e você tem que recorrer para o SUS. Deputado, eu quero aproveitar o gancho ainda então na área da saúde. A participação da nossa ouvinte aqui faz um comentário. O senhor analisa rapidamente, até porque tem outra pergunta chegando aqui também ligada à área do esporte. Uma pergunta interessante quando se fala aqui em Sorocaba na questão da privatização do Estádio Municipal Walter Ribeiro, e tem emenda parlamentar do deputado Raul Marcelo para o Walter Ribeiro. Então o senhor vai tirar essa dúvida também do nosso ouvinte aqui. Antes, o comentário aqui da nossa ouvinte sobre a saúde. Meu nome é Mônica Mantuani. Eu quero aproveitar esse espaço para perguntar para o Raul Marcelo sobre essa questão dele comentar que é melhor ter administração direta do que ser terceirizada a saúde. Eu vou dar uma experiência que eu já passei em duas situações, na verdade eu já passei no posto lá da General Carneiro, já passei lá na UPH lá da Zona Norte, já tive a oportunidade de passar no Éden e na Zona Leste. Não tem comparação você comparar a Zona Leste e o Éden com as demais. Em termos de educação dos funcionários, em termos de atendimento do funcionário, em termos de local limpo, organizado, né? Então não tem comparação. Se fica mais caro ou não, já não posso opinar. Mas com relação ao atendimento, não tem a menor comparação. Eu optaria, se tivesse como optar, eu optaria com certeza para que todas elas fossem terceirizadas, como é do Éden e da Zona Leste. É a opinião aqui da Mônica Mantuani sobre essa questão da terceirização, o atendimento pelas organizações no sistema de saúde aqui em Sorocaba, principalmente, deputado. Esse é o problema da falta de gestão, né? Como que acontece? Como a gente tem gestores que têm essa ideia fixa na cabeça de que tem que entregar tudo para o setor privado, né? E aí o que acontece? As empresas privadas, elas contratam sem licitação e empregam também sem concurso público. Então a imprensa vive denunciando aí que até tem às vezes gente aí que troca o voto para conseguir cargo na prefeitura, essas coisas.
E essas empresas aí, elas empregam e você não tem nem como fazer o controle disso, porque a empresa ela não tem que prestar conta, não é serviço público. Então você tem um problema aí, né? E aí tem muitos gestores que acabam optando por essa situação. O ideal seria que o gestor fizesse a gestão do setor público, né? Não é verdade que o hospital público não funciona, não deve funcionar. Pelo contrário, se você pegar a Espanha todo o setor de saúde é público, né? E até aqui no Brasil você tem hospitais públicos que são limpos, que são organizados, né? que são referência. É uma questão de gestão. Aí você não tem a gestão, muitas vezes por intenção do gestor, prefeito no caso, deixa a coisa esgarçar, deixa virar uma bagunça o negócio, para poder depois apresentar a solução. Qual é a solução que se apresenta? Ó, pessoal, tá vendo? Tá tudo sujo, tá tudo bagunçado, né? Não tá funcionando, agora vamos então entregar para a empresa amiga gerir, né? Então, na verdade, colega, eu acho válido as suas preocupações, mas o que nós devemos cobrar é para que aquele que ganhou a eleição, prometendo fazer uma gestão, que faça a gestão. Ah, tá sujo o lugar? Então tem que cobrar que seja limpo, né? Põe lá a terceirização da limpeza, isso é um fato, isso não tem problema. Então põe lá uma empresa terceirizada para limpar o local. Ah, não está atendendo direito, porque não tem as poltronas. Então contrata, compra as poltronas, coloca para lá, está faltando médico, então faz concurso. A imprensa da Sorocaba não está dando, não tivemos nenhum concurso público para dar saúde. Foi o assunto mais discutido na eleição. Como é que vai fazer saúde sem funcionário? É claro que daí as pessoas vão querer que privatize tudo mesmo, porque como é que vai? Não se contrata funcionário? E as pessoas aliás, tem um problema inclusive no caixa da FUNSERV, da fundação. Se nós não tivermos concurso público em Sorocaba, a FUNSERV vai falir, vai acabar a previdência. Eu estou com os cálculos atuariais da FUNSERV, nós estamos estudando isso aí, e a curva está para baixo. Por quê? Porque não se faz concurso público em Sorocaba. E é uma coisa básica, né? Se você não tem gente nova contribuindo, como é que o sistema vai ficar saudável no futuro? E na área da saúde, a coisa mais grave ainda em Sorocaba. Desde que passou a eleição, não foi feito nenhum concurso público, nem para enfermeiro, nem para dentista, para clínico geral, para cirurgião, para nada. E a denúncia que tem, todo dia sai, e a amiga falou, é verdade, vai no postinho de saúde e não é atendido, demora 3, 4 horas para ser atendido. E inclusive, foi muito dito na campanha que as gestantes teriam a prioridade. Não está tendo concurso, né? Para médico, para atender nossas gestantes na cidade. São 9 mil novos sorocabanos por ano, são 9 mil grávidas na cidade e não tem a contratação de profissionais para fazer o atendimento. E aí se apresenta a solução, em vez de fazer o concurso público, fazer uma gestão, chamar o servidor, dialogar com o sindicato, não é? Chamar o servidor para participar, o dinheiro não é público, não é de todos, então chama o servidor para participar, chamar os usuários, manter os serviços funcionando de limpeza, cobrar que seja atendido o cidadão lá de pé descalço que vai na repartição pública com dignidade. Esses dias eu vi um vídeo, um cidadão foi na Câmara Municipal lá reclamar do seu bairro lá e foi dito a ele que ali não é o lugar dele, né? Se ponha no seu lugar. Então como é que, com esse tipo de relação com as pessoas, né, as coisas não funcionam mesmo. Aí apresenta a solução mágica, vamos privatizar, põe um setor privado lá, que o setor privado vai dar conta, né? O problema eu já disse aqui, é que é muito mais caro. Pra você ter uma ideia, a terceirização aí das 2 unidades em Sorocaba consomem 80 milhões. O repasse para Santa Casa é de 50 milhões. Santa Casa tem 800 funcionários. Faz cirurgia, tem maternidade, tem internação, tem leitos. Então, assim, eu acho que nós temos que fazer igual a Santa Catarina. Eu vou entrar agora na CPI para analisar essa questão. Precisa chamar o fiscal, chamar a FATEC aí, chamar o NISO, e vamos fazer um estudo para ver se de fato o gasto não está alto, né? Mas eu acho que é uma solução muito simplista, entendeu? É muito mais difícil, mas é o feijão com arroz. É igual o Temer agora no Rio de Janeiro. É difícil você ir lá na favela da Maré e pôr escola lá de tempo integral, pôr Senai, entendeu? Investir, né, por clínica para cuidar dos drogados, né, dos viciados. É difícil, aí custa muito mais, isso aí não aparece, né? É muito mais fácil você chamar um capitão do exército e lá encher de tanque de guerra lá e por lá, daqui 3 meses vão embora, como já aconteceu na favela da Maré. O próprio general Vilas Boas disse, ficaram lá 1 ano e 3 meses e depois foram embora, 15 dias depois voltou tudo normal. Então assim, agora mas dá ibope, né? Dá ibope. Então solução mágica não vai resolver, né? Eu acho que a terceirização, a privatização é vamos dizer assim, é tirar coelho da cartola, né? Por quê? Porque, como eu disse aqui, está muito caro, estamos gastando muito e não está sendo feito aquilo que deve ser feito, que é a gestão pública. Cuidar do plano de carreira dos servidores, entendeu?
Porque do contrário, vamos privatizar tudo. E aí, então vamos privatizar a prefeitura também. Né? Põe uma empresa para cuidar da cidade, né? Privatiza a Câmara Municipal, privatiza o Judiciário, põe uma empresa para cuidar. E não vai ter uma democracia, porque a base da democracia é a cidadania. É a pessoa participar da gestão, né? O servidor de carreira, independente de quem esteja no governo, ele está ali para executar uma política de Estado. Entendeu? Privatizar em algumas áreas funciona. Agora, para a área da saúde, educação, áreas estratégicas como petróleo e gás, Petrobras, setor de energia elétrica, áreas sensíveis, você vai nos Estados Unidos lá, né? A área sensível eles não privatizam, energia elétrica, água, forças armadas, segurança pública, isso aí é o público. Inclusive a discussão lá é que o sistema de saúde lá, ficou tudo privado, né? É um problema também. Mas na Inglaterra é tudo público e atende todo mundo. Na Espanha é tudo público. Eu acho que aqui no Brasil o caminho nosso era estar público. E o privado ser complementar, não misturar as coisas. O cidadão quer, a entidade quer montar o hospital, pode montar, não é proibido. Monta o seu hospital, vende o seu plano médico. Agora, o dinheiro público tem que ser para o setor público, na minha avaliação, com concurso público. Então eu concordo com a amiga aí. Infelizmente hoje em Sorocaba está desse jeito. Quem vai no postinho tem um atendimento e quem vai na terceirizada lá tem outro atendimento. Mas não poderia ser assim, pode ser diferente se fizer um trabalho de gestão bem feito. O destaque final do deputado Ron Marcelo, estou no limite do nosso horário, então no pique do rádio, só respondendo ao Maicon Assaf, né? Exatamente, ele que questiona a emenda a verba que foi conseguida pelo deputado para a construção do portão do Barranco no estádio Walter Ribeiro, se isso já saiu do papel, se está caminhando, e se a ideia de privatização do estádio, que inclusive já é um projeto de lei que deverá ser encaminhado para a Câmara pelo prefeito José Crespo, se isso preocupa o senhor em relação a esse orçamento que foi conseguido. Então, é outra discussão da privatização de novo, né? Nós estamos numa liquidação aí nacional, mas vamos dizer assim, esse momento de insanidade nacional vai passar. Né? E nós vamos voltar de novo a discutir as coisas com mais tranquilidade, né? Com o pé no chão, vendo o que de fato funciona e o que não funciona. Agora você sabe, está em debate no Congresso Nacional, vender o sistema elétrico inteiro, né? O Brasil, as empresas brasileiras, tinham um diferencial internacional nos anos 80. Qual era? Era o preço da energia elétrica que era barata. Quem é mais velho vai lembrar que a conta de energia elétrica nos anos 80 no Brasil era quase insignificante, era muito baixa. Por quê? Porque todo o parque elétrico era público, foi construído e também tinha controle público. Então, a ideia do governo que era baixar as tarifas para poder ter um diferencial na exportação de produtos manufaturados, sobretudo na área que é intensiva em energia elétrica. Né? Aí não, vamos privatizar a distribuição porque é mais eficiente. Privatizou a distribuição. Hoje a CPFLs da vida, a Piratininga, tudo privatizado. E a conta de energia elétrica foi para as alturas. Foi para as alturas. E aí nós perdemos o diferencial. Hoje nós temos uma dificuldade na balança comercial para exportar produtos manufaturados. Por quê? Porque a conta de energia elétrica ficou muito cara no Brasil, inclusive para as empresas. E agora querem privatizar tudo, né? Inclusive as hidrelétricas, tudo que foi feito aí com esforço danado pelo povo brasileiro. Então nós estamos nessa discussão, que é uma discussão que nós precisamos tomar muito cuidado. O SIC, por exemplo, né? Eu acho que do ponto de vista jurídico nem dá. Não me lembro agora, mas o Teodoro Mendes, quando fez o projeto lá, acho que tem uma salvaguarda lá que não dá para privatizar. Que não permite. Tem uma trava ali, mas precisava analisar isso do ponto de vista jurídico. A emenda é prejudicada com privatização, não? Eu acho que, mas privatizar vai ficar melhor. Nada impede a prefeitura de abrir edital, né, e pôr ali dentro lanchonetes, e pôr restaurantes ali dentro do SIC, e fazer uma parceria com o São Bento e montar um museu embaixo do SIC, que é uma coisa que já está demorando, que já deveríamos ter em Sorocaba, um museu, para que a pessoa, o torcedor, quando vai lá, saiba que tem uma história, que já passou ali o Paraná, Marinho Pérez, já teve grandes jogadores da seleção brasileira que representaram, inclusive o Brasil no exterior, que passaram por Sorocaba, né, que passaram pelo São Bento, os títulos, as grandes vitórias, os grandes vídeos, Gatãozinho, então uma série de outros. Então, nada impede de fazer essas coisas. Agora vamos entregar para uma empresa que ela vai fazer, mas quem que vai ganhar a licitação? Né? E se a empresa que ganhar não tiver ligação nenhuma com o futebol e quiser fazer uma outra atividade lá no SIC, quiser fazer eventos, shows, atividades religiosas ali, não, acabou o SIC. E me parece que no projeto não tem nem a salvaguarda de que o São Bento ou os times de Sorocaba tenham o direito de utilização ali, né? Então nós estamos fazendo esse trabalho, eu estive lá, conversei com o prefeito Crespo, conversamos com o secretário de esporte, para liberar esses recursos, né? A coisa está avançada já, a Polícia Militar deu a sua opinião no projeto, porque não vai poder interditar o SIC, essa era uma exigência, inclusive. Fui até a Federação Paulista, eu que sou um crítico da Federação Paulista, acho um absurdo a CBF ter um presidente que não pode viajar para o Paraguai, senão a Interpol prende. Mas fui lá na Federação Paulista, porque o São Bento é muito importante, e seria um absurdo, né? Interditar o estádio no meio do campeonato na Série B do Brasil. Então eu fui lá conversar na Federação Paulista.
E aí a exigência foi que a Polícia Militar de Sorocaba desse um parecer para que fosse feita a obra sem interdição. Então isso foi feito, está na Secretaria de Esporte essa licitação, eu acho que é muito importante, inclusive para a imagem de Sorocaba isso, né, ter um SIC, né, com os visitantes lá, com estrutura. E agora fui pego de surpresa com essa notícia da privatização, eu não sei inclusive se, primeiro que a Câmara tem que aprovar isso, não sei se a Câmara vai aprovar, mas se a Câmara aprovar, como é que fica esse recurso público na nova entidade? De repente ela pode não querer, inclusive, ela pode querer fazer outra coisa na ferradura, né? Então nós teremos que ver, mas vamos aguardar. Eu pessoalmente, né, como deputado também, acho uma bobagem, pode ficar sob gestão pública, a Prefeitura pode fazer as parcerias que ela quiser, né, para gerir aquilo ali, e nós podemos ter uma gestão eficiente ali, e ter muita coisa bacana lá, né? Sobretudo nessa área da história, do futebol, que é o museu, que eu acho que agora somente está com a sede na frente, né? Seria muito bacana fazer um museu ali do futebol, e podia incluir tudo, inclusive outros esportes de Sorocaba ali embaixo, para visitação. Eu fui com meus filhos no Pacaembu, os meus filhos adoraram, é sensacional, né? Inclusive uma parceria com os jornalistas que cederam muito material, e aqui em Sorocaba tem muita coisa histórica que poderia colocar ali, né? E que seria fantástico, né? Então acho que dá para fazer tudo isso, dá para fazer com a prefeitura e dá também para fazer com uma empresa. O problema é que vai para licitação, né? Qualquer um pode ganhar e se do jeito que está o projeto não tem amarração nenhuma de que quem ganhe o São Bento vai continuar usando aquilo ali se tiver um problema, e se não gostar, né? Então essa é a minha preocupação, vamos esperar ver a decisão da Câmara. Eu pessoalmente sou contrário, eu acho que dá para fazer uma boa gestão no SIC tranquilamente. Pelo menos agora o senhor está acompanhando bem de perto essa questão, é uma preocupação do torcedor também. Deputado, estou no limite aqui do meu horário, mas eu quero agradecer demais a participação conosco. Na sequência nós temos aqui o prefeito de Itu, Guilherme Gazola, já está conosco aqui, vai prestar contas também aqui na nossa região, a região metropolitana de Sorocaba, e falar também sobre a questão da região metropolitana. Prazer recebê-lo mais uma vez prestando contas aqui, deputado. Eu que agradeço, Fábio, Caio, Fernando, todo o pessoal aqui da técnica, os funcionários aqui da Cruzeiro do Sul, a direção, né? A Fundação Baldino, todo mundo, muito obrigado aí pelo espaço, um grande abraço a todos os ouvintes, e quem quiser seguir discutindo esses assuntos, né, me criticando, dando sugestões, porque isso faz parte da democracia, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais, né? Quem quiser conversar comigo também, mandar sugestão de projeto de lei, não deu para falar que nós temos vários projetos de lei tramitando na Assembleia, né? E fica aí vamos dizer assim, um desdobramento dessa nossa. Sempre quando eu venho aqui tem bastante questionamento, claro. É bem legal, gosto muito de vir aqui. Então, quem quiser seguir conversando com a gente é só entrar nas redes sociais. Então, muito obrigado a todos, bom dia e fiquem com Deus. Obrigado.